história numa aula ainda totalmente online, pode crer? E hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo, meu velho, de revoluções inglesas, beleza? Na aula passada, nós fizemos uma breve introdução e nessa aula da agora, eu vou começar com os senhores, meu velho, continuar, na verdade. Nós vamos continuar aquilo que a gente estava vendo na aula passada. Observe um detalhe. Revoluções inglesas fazem parte de um conteúdo bastante complexo, sacou? É uma revolução que eu acho sensacional, sacou? Mas, tipo assim, para vestibular, é raro cair revolução inglesa, cara. A não ser quando os caras colocam que a revolução inglesa é fundamental para a burguesia chegar ao poder, e a burguesia chegando ao poder favorece a possibilidade dela criar e aprovar leis que vão levar à revolução industrial, sacou? Ela é importante pelo fato de que ela leva a burguesia para o poder, de que ela consolida a monarquia nacional britânica, mas dentro de um contexto, meu velho, dentro de um contexto parlamentarista, onde, de fato, meu velho, existe um rei, mas quem governa vai ser o parlamento. Bem, na aula passada, eu parei falando para vocês, meu velho, dos antecedentes dessa revolução. Só para voltar rapidinho aqui, vamos lá. Aí, tá vendo? O significado histórico, né? Nós estamos na aula 21, primeira parte. O significado histórico, eu falei que ela é a primeira que nós vamos ter. Deixa eu colocar o meu celular ligado aqui no chat, para eu poder ver se tem alguém tentando perguntar alguma coisa para mim. Ingressar aqui. Vamos lá. Adicionar esse dispositivo. Entrando na aula da P4. Show de bola. Gravação iniciada, beleza, já estou aqui. Então, se tiver alguma dúvida no chat, eu já vou vendo no meu celularzinho aqui se tem dúvida ou não. Aí eu falei que ela tem um significado histórico muito grande, apesar de que, quando eu fiz UFES, o professor deu Revolução Inglesa em 3 semanas e deu Revolução Francesa em quase 4 meses, sacou? O camarada gastou quase que o semestre inteiro para falar só de Revolução Francesa. E aí a gente descobriu depois que ele, de fato, tinha feito o doutorado dele na França, a especialidade dele era a Revolução Francesa, então ele puxou a sardinha para o lado dele para dar aula daquilo que ele mais sabia, né? Em detrimento de vários outros assuntos da Idade Moderna importantes, como a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, e assim vai, beleza? Porque passa a ser era contemporânea da Revolução Francesa para cá, né? E como boa parte dos historiadores também são franceses, eles puxam o saco bastante para a França. A Inglaterra fica meio de escanteio, sacou? Nessa questão de história. Mas, como eu estou te falando, para mim, ela e para a historiografia tradicional, meu velho, ela é importantíssima na medida de que ela é a primeira revolução burguesa do mundo, que no aspecto político acaba com a monarquia absolutista e implanta uma monarquia parlamentarista, sacou? Não é a primeira que faz isso, né? Não é a primeira que acaba com a monarquia. Na verdade, não é a primeira que acaba com a monarquia absolutista para colocar uma parlamentarista, mas ela é a maior de todas. Tivemos outros principados que se tornaram monarquias e que acabaram tendo poder limitado por seus parlamentos, mas muito pequenos, principados, igual, por exemplo, da SIG, da Sacro Império Romano Germânico, né? Bavária, Frankfurt, Munique, Hannover, Mônaco. Agora, de país potência, o primeiro grande país potência que abandona a monarquia absolutista para se implantar uma monarquia constitucional, onde o poder do rei é limitado pelo parlamento, é a Inglaterra. E, economicamente, se essa burguesia chega a dominar boa parte do parlamento, ela passa a fazer e a aprovar a lei que a beneficia enquanto categoria, sacou? Ou seja, eu vou aprovar a lei que beneficia o processo de industrialização. Eu vou aprovar a lei que beneficia o processo de acumulação de capital. Aí fala Revolução Francesa ou Revoluções Francesas. Porque nós temos uma primeira parte, que é a Revolução Puritana, que vai remover os entraves mercantilistas, né, para poder fazer o capitalismo se desenvolver, e vamos ter a Revolução Gloriosa ou a Revolução Incruenta, né, aquela que não se derramou sangue, e que, de fato, estabelece a monarquia parlamentar e sedimenta o que vai ser o capital total na França, na Inglaterra. Aí já vimos essa questão, né? Falamos a respeito da Revolução Inglesa, transição do absolutismo para uma monarquia constitucional que limitava os poderes políticos do monarca. Show de bola. E aí paramos aí na última aula. Ó. E vamos lá. Vamos lá que a Revolução Inglesa ela é bastante complexa. Ela tem muitos detalhes, beleza?
Mas para aqueles que falam assim, pô, Rony, eu não sei nada de Revolução Inglesa. Cara, é porque boa parte dos professores pulam Revolução Inglesa. Até porque boa parte das questões de vestibular não caem em Revolução Inglesa, sacou? Então, junta, os camaradas acham que é difícil, sacou? Com cair pouco, então a galera vai abandonando. Mas nós não abandonaremos. Não abandonaremos? Não. E você vai ver que não é tão difícil assim. Com tranquilidade, a gente vai somando e vai chegando a uma conclusão boa. Bem, a economia possuía muitos resquícios feudais ainda que conviviam com o capitalismo. Aí você fala por quê? Porque ainda tinha cobrança de trânsito, de estrada, pedágio para poder passar em ponte, imposto para poder fazer o comércio em algum lugar, sacou? Então, a atividade mais econômica era o comércio, havia também a dependência das atividades agrícolas, né? Então, se observa que eu estou tentando ir para o capitalismo, onde a principal atividade, a dominante, é a indústria e o comércio, mas eu dependo ainda de muitas atividades agrícolas para poder fazer a Inglaterra sobreviver e ter grana, sacou? Ela não pode ainda falar que ela vive do comércio. Ah, por quê? Porque a agricultura ainda é a base de sustentação da sua economia. Para eu poder passar para a próxima fase, eu preciso de eliminar alguns resquícios e alguns entraves que nós vamos ver quais são, beleza? Observa as transformações no mundo rural, os enclosures. O que são os enclosures? São cercamentos, enclosures, ou a lei dos campos, lei do cerco. O que é esse cercamento? Terras que do mundo feudal eram terras. Lembra que no mundo feudal você tinha o manso servil, o manso senhorial e tinha o manso comunal? O mundo feudal entrou em decadência, mas haviam muitas comunidades que ainda residiam na terra. O mundo feudal, ele transita para o mundo moderno, só que havia resquícios. Boa parte da população morava na roça. Boa parte da população morava naquelas terras comunais, aquelas terras do manso comunal. Famílias, então, moravam e trabalhavam na terra, umas próximas das outras, há dezenas de anos, até séculos, sacou? Viviam nas terras comunais. Esse pedacinho aqui vive minha família, tem um pedacinho de terra, nós plantamos, criamos uma ovelha e pronto, acabou. Só que essas terras antes comunais agora passam a ser registradas em nome da nobreza ou da burguesia. Ah, como assim? A monarquia começa a cercar esses campos e dar essas terras ou vender essas terras para quem tem grana. E quem tem grana é nobre ou burguês. E isso é importantíssimo, cara, para acontecer a Revolução Industrial. Aí você fala por quê? Porque para você ter uma revolução industrial, é preciso você ter mão de obra barata, mercado consumidor e lugar para ter matéria-prima. Como a maior parte da população da Inglaterra morava na zona rural, tudo isso é impedido. Aí você fala por quê? Porque é mão de obra. Eu não vou ter porque a maioria mora na roça, trabalha nela. Mercado consumidor. Eu não vou ter porque a maioria produz na sua própria roça e vive basicamente da subsistência. Terceira coisa, lugar para ter matéria-prima. Como que eu vou poder criar ovelhas, por exemplo, para me dar lã, se vocês ocupam a roça? Ocupam os campos. E aí, com os enclosures, as terras são cercadas, doadas ou vendidas a membros da nobreza ou da burguesia, e esses camponeses vão ser expulsos dessa terra. E quando esses camponeses são expulsos dessa terra, só tem um lugar para eles irem. Se eles são expulsos, mas a terra é minha há 100 anos, beleza, mas você tem um documento que fala que a terra é sua? Olha aqui, um documento de cartório assinado pelo rei. E se você não sair daqui, o rei manda o exército e tira você daqui. Ao invés de ter aí 100 pessoas morando nessa área, agora eu quero 5 só, o resto vai embora. Ah, por quê? Porque as 5 que vão ficar vão acabar com essas lavouras, criar pastagens, né? E criar as minhas ovelhas, sacou? E aí essa maioria dessa população que vai para a zona urbana vira mão de obra barata, vira mercado consumidor. E o lugar que eles viviam, que plantavam lavouras, agora eu faço pasto para poder criar ovelha e ter lã para a Revolução Industrial. Então eu mato 3 coelhos com a paulada só. Só de cercar os campos, entregar as terras para a burguesia e nobreza e expulsar os caras para a cidade, eu passo a ter matéria-prima barata, lã, mão de obra barata e mercado consumidor. Beleza? E é claro, na cidade, vai ter emprego para todo mundo? Óbvio que não. Então, você vai ter uma parcela de milhares e milhares de marginais, população marginalizada, que não tem o que comer, não tem o que beber, vão literalmente morar na rua, num sistema onde você tinha, meu velho, uma imundície total nas cidades londrinas. Sem esgoto, sem água encanada, fezes nas ruas, lixo nas ruas, as pessoas vivendo do que o outro jogava fora. Então, era uma situação bem complicada.
Consequências dessas transformações eu acabei de falar. Dinamização do capitalismo no mundo rural, aumento da produção de lã para as manufaturas, transformação ou formação de um proletariado, porque você era um trabalhador rural, vai para a zona urbana e vira trabalhador urbano que trabalha na fábrica, proletário. Expansão do trabalho assalariado, né, porque agora se trabalha numa fábrica, aumento das tensões sociais no campo e na cidade, no campo, porque os caras não querem sair, e na cidade, porque não tem emprego e a dificuldade de vida é muito grande. Especulação com o valor da terra, agora nobres e burgueses sendo donos das terras, não vendem as terras. Se não vendem as terras, o preço no mercado delas só sobe. E deslocamento dos camponeses expropriados de terras para colônias na América. Como muitos não veem possibilidade de viver na cidade, não têm condições de comprar um pedaço de terra, vir para a América é uma solução. Você deixa de morrer na guerra, deixa de ficar desempregado, viver na miséria, deixa de passar fome, se você vier para as terras do Novo Mundo. Beleza? E aí, olha aí um texto aí, ó. A promulgação da Lei dos Cercamentos de 1710 pelo parlamento inglês estabeleceu-se como uma das primeiras formas de exclusão no campo propiciadas pelo Estado durante o século XVI. Os camponeses que viviam nos arrendamentos se viram obrigados a trabalhar por salários miseráveis nas terras dos senhores ou migrarem para as cidades. Partindo das informações do texto acima, que foi exatamente o que eu acabei de explicar, podemos afirmar que a promulgação das leis dos cercamentos na Inglaterra, ou os enclosures, no início do século XVIII, fez o quê, meu velho? Pressionou os camponeses a migrarem para centros urbanos onde a indústria se desenvolvia. Devagarzinho e com tranquilidade, a gente vai vendo como que é. Beleza? Olha a outra. Sobre a política dos cercamentos, beleza? O mesmo texto feito pela Unesc, tá vendo? A Unesc pegou o mesmo texto e fez uma questão. Sobre a política dos cercamentos, resposta. Foram ações da monarquia e do parlamento como incentivo à produção de lã para matérias-primas de manufaturas da indústria têxtil. E a mesma coisa que eu acabei de te dizer, beleza? E socialmente, como que estava a Inglaterra? Aí você começa a ver, meu velho, que é bem complexa. Bem complexa? Bem complexa. Era uma sociedade que ainda tinha algumas coisas da Idade Média, alguns valores medievais, feudais, associadas, como eu falei, num mundo que está se tornando capitalista. Então, a mesma coisa que você vê na economia, um mundo que ainda dependia da agricultura, se transformando num mundo mais urbano, comercial, industrial, você vai ver a mesma coisa na sociedade. Porque tem aqueles que são da roça, aqueles que são nobreza e querem manter os privilégios, e tem aqueles burgueses que querem ter os privilégios que nunca tiveram, o povo que vai ficar de escanteio e quer participar de alguma coisa. Vamos lá para ver como é que é. Primeiro, nós temos a aristocracia inglesa. A aristocracia é aquele camarada, meu velho, que é o nobre de sangue. É o camarada que tem o poder de ser o dono da terra. Então, quando fala um aristocrata, quer dizer que ele é um nobre que herdou o título de nobreza e, juntamente com o título de nobreza, ele herdou as terras, a propriedade da sua família. Então, é uma nobreza tradicional que recebia privilégios do monarca, fazia exploração da terra, não pagava impostos, cuidava daquela terra em nome do rei, igual você viu em matérias passadas. Então, se eu estou do lado do rei, eu não pago impostos, eu administro as terras no nome do rei, sacou? Eu recebo pensões e privilégios do monarca para poder fazer isso, claro, eu quero me manter como a situação está. Mas você tinha agora a gentry. E o que seria a gentry? Ou a gentry? Nova nobreza associada à burguesia manufatureira. Aí você fala assim, caraca, que parada é essa aí? Você concorda que a terra, boa parte dela vai ficar com a nobreza e com alguns burgueses, né? Só que a diferença do nobre para o burguês é que o nobre sabe tomar conta da terra, mas o burguês sabe fazer o comércio. E aí acaba acontecendo o quê? Quem é que ia lá na terra do nobre e comprava a lã dele para poder fazer tecido e vender na cidade? O burguês. E aí o burguês e o nobre passam a ver que um não é inimigo do outro. Um tem interesse comum ao outro. Porque se eu, nobre, me associar ao burguês, nós dois vamos ganhar. Porque quanto mais lã o nobre produz, mais tecido o burguês vai fazer para poder vender. Então, quanto mais lã, mais o nobre ganha. Quanto mais tecido, mais o burguês ganha. Então, é a nova nobreza associada à burguesia manufatureira. É uma nobreza mais aberta.
sacou? Não é aquela nobreza ligada aos valores tradicionais do mundo feudal. É uma nobreza que se associa à burguesia porque sabe que a burguesia compra tudo dela e vai continuar um mercado crescente, dedicado à produção de lã, como eu acabei de falar, eram contra os obstáculos mercantilistas, óbvio. Né? Mas por quê? Porque a aristocracia normal, a tradicional, ela tem privilégio, esses aqui não. Esses aqui, por serem ligados aos burgueses, meu velho, lembra que tinha monopólio de comércio no mercantilismo? Então, esses burgueses associados a essa nobreza, gentry, esses camaradas querem um livre comércio. Eu poder comprar e vender para quem eu quiser. Você observa que é uma nobreza que, quando se associa à burguesia, forma uma nova categoria, gentry, e ela tem um pensamento muito mais moderno, um pensamento muito mais liberal, um pensamento muito mais capitalista, sacou? E olha a religião dos caras, calvinista. Ah, são presbiterianos, calvinistas, isso aí, velho. São presbiterianos calvinistas, boa parte disso aí mora na Escócia, na Irlanda, sacou? Em Gales, parte da Inglaterra, mas presbiteriano é Escócia, né? É Irlanda e por aí vai. Quando você fala de um calvinista na Inglaterra, propriamente, é puritano, lembra disso. E aí? Se é calvinista, incentiva o trabalho, a acumulação, o comércio, a riqueza, a prosperidade como sinal de salvação. Beleza? E você tem ainda os yeomen. E quem seria os yeomen? Os yeomen seriam os pequenos e médios proprietários de terra. Você vê, beleza? Seria uma classe média rural. Eu, por exemplo, num contexto desse aqui de Revolução Inglesa, eu seria um yeoman. Como assim um yeoman? Eu tenho uma pequena propriedade, 4 alqueires de terra, sacou? Pequeno ou médio proprietário é classe média rural. Beleza? Esses camaradas aí, meu velho, também têm interesses. Quais interesses? Olha, eu poder vender a minha mercadoria para quem eu quiser. Eu não ser ter um monopólio do rei ou de uma companhia de comércio em cima de mim. Você tem a alta burguesia mercantilista, aquela ligada ao rei, lembra da associação rei-burguesia? Todos aqueles que se ligam diretamente ao rei vão ser mais conservadores porque eles vão obter privilégio. A nobreza tradicional, associada ao rei, tinha privilégio, porque ela governava as terras, não pagava impostos e recebia pensão, aliança rei-nobreza. A burguesia que fez a aliança com o rei, aliança rei-burguesia, lembra que a burguesia tinha livre trânsito, livre comércio, imposto único, moeda única, protecionismo alfandegário. Ela quer se manter dessa forma. Observa, recebia concessões e monopólios cedidos pela coroa. Esse burguês ligado ao rei, ele é um burguês tradicional. Ele que tem privilégio e quer ficar só para ele. Ah, então peraí, Ronde. Quer dizer que não existe só um tipo de nobre. Não. Se você é um nobre que é associado ao rei, você quer manter os privilégios da monarquia absolutista. Se você é gentry ou yeoman, se você é uma nobreza classe média, secundária, não tem privilégio, você vai ser a favor desse rei por quê? Assim como aquela burguesia que se associa ao rei tem privilégio, monopólio, concessão de privilégio, ela é conservadora. Mas aquela burguesia que não é associada diretamente ao rei quer derrubar essas concessões e monopólios. Ela também quer participar. Então existe nobre e nobre, existe burguês e burguês. E é fácil de você saber. É o nobre ligado ao rei? É a aristocracia. Tem privilégio, quer manter monarquia absolutista. É um nobre de grau secundário, gentry ou yeoman? Esse não apoia porque ele não tem privilégio. É um burguês ligado ao rei? Ele tem monopólio. Ele vai defender a monarquia absolutista. É um burguês que não é associado ao rei, um pequeno e médio burguês? Ele vai ser contra, porque ele quer ter a liberdade de vender para quem ele quiser. Show de bola? E os trabalhadores rurais e urbanos que são explorados por todos os lados, à torta e à direita, literalmente falando. Show de bola? Vamos lá. E tem ainda as contradições religiosas, né? Então, economicamente, tem uma variação grande, socialmente, tem uma variação grande, mas você viu que é simples. Agora vamos ver a religião. Apoiavam o absolutismo real. Quem? Os anglicanos, óbvio, a religião oficial da Inglaterra é a anglicana. Então, aquela nobreza tradicional feudal, aquela burguesia que apoiava a monarquia, era anglicana. Sacou? Quem apoia o rei e tem privilégio do rei, segue a religião do rei. Então, nobreza tradicional, que fez aliança com o rei, e burguesia, que fez aliança com o rei, a monopolista,
são anglicanos. Rondinelli, mas você colocou aqui católicos, católicos que temiam perder o privilégio. Você não falou na aula passada que com os atos de supremacia, a Igreja Católica ela é expulsa da Inglaterra, de que ela perde as terras, perde os privilégios, os templos passam a ser anglicanos, as terras passam a ser anglicanas, inclusive o rei vai dar essas terras que tomaram da Igreja Católica para esses nobres, para esses burgueses que apoiam ele. É uma mão lava a outra, sacou? Mas é o clero católico que foi expulso da Inglaterra. Existiam famílias católicas que ainda tinham naquele país. Ronde, mas a religião do rei não é a religião do povo? Pois é, mas algumas coisas começam a se abrir. Como, por exemplo, durante o reinado da Elizabeth, a Elizabeth ela vai dar tolerância religiosa para outros cultos. Como, por exemplo, não só o anglicano. Poderia também ter o puritano, que é o calvinista puro. Poderia também ter o católico, sacou? Só que eles não são religião oficial. E aí, é claro, esses católicos que eram minoria, se eles ficassem contra o rei, eles estão ferrados. Então, esses católicos que ainda existiam na Inglaterra e eram minoria, para continuar mantendo o privilégio de poder ser católico naquele país, apoia o rei. Beleza? E você tinha uma oposição moderada. Então, esses são os que apoiam. Os anglicanos e os católicos apoiam a monarquia absolutista. Já aqueles que têm uma oposição moderada, os presbiterianos da gentry, aquela burguesia enobrecida ou aquela nobreza aburguesada, é a mesma coisa. Esses camaradas contra os monopólios mercantilistas. Admitiam a monarquia, mas com poder limitado pelo parlamento. Tipo assim, a gente até aceita que tem uma monarquia e tem um rei, mas esse rei não pode mandar sozinho. Esse rei não pode dar privilégio só para algumas categorias e deixar as outras de fora, sacou? Se você voltar aqui atrás e ver quem é a gentry, olha lá, nova nobreza associada à burguesia manufatureira, contra os obstáculos mercantilistas. Eram, em sua maioria, olha lá, presbiterianos, calvinistas. Show de bola? E aí, velho? Essa gentry, como eu estou falando, são presbiterianos, são calvinistas, e esses caras até apoiam a monarquia, mas sem monopólio, sacou? Uma monarquia onde o rei não mande sozinho. Que exista um parlamento para controlar, inclusive que eles possam participar desse parlamento. E você tem os mais radicais, aqueles que eram contra mesmo a monarquia absolutista anglicana, que eram os puritanos. E olha bem, hein? A Elizabeth deu liberdade de culto para os puritanos poderem praticar sua fé calvinista, e eles querem derrubar a monarquia porque eles falam que o anglicanismo é contaminado pelo catolicismo. E você até vê isso no primeiro parágrafo, né? Aí, ó, anglicanos e católicos juntos. Lembra que eu falei com vocês que a igreja anglicana tem uma hierarquia católica, o templo é católico por fora, mas tem uma doutrina calvinista. E o templo é protestante por dentro. Não tem vitrais, imagens, santos, não tem. Show de bola? Esses puritanos, que eram a pequena nobreza e burguesia manufatureira, eram radicais e queriam o fim da monarquia e implantação de uma república. Diga-se por passagem, por serem tão radicais contra a monarquia, daqui a pouco eles vão passar a ser perseguidos. E daqui a pouco eles vão acabar sendo obrigados a virem para onde? Para a América. Ah, vamos lá. Como que estava a política inglesa naquele momento? Bem, a política inglesa naquele momento era governada pela nossa querida Isabel, ou a Elizabeth, beleza? Se observa que a dinastia Tudor vai governar de 1485 a 1603. A última monarca é justamente Elizabeth, a rainha virgem, que não se casou e, consequentemente, não deixou herdeiros. Mas ela, meu velho, enquanto mulher solteira, gostava em particular de um primo dela, né? Que era o Jaime VI da Escócia. Rei da Escócia era primo dela. E ela mantinha contato com o Jaime desde a infância, sacou? Primo dela mantinha contato com ele desde a infância. E com o crescimento dos dois, ela se torna rainha da Inglaterra, ele se torna rei da Escócia, subserviente à Inglaterra. A Escócia faz parte do Reino Unido, pode crer, da Grã-Bretanha, do Commonwealth, a comunidade britânica, sacou? E aí o que vai acontecer? A Elizabeth acompanhou o crescimento do Jaime e antes de morrer, ela falou o seguinte: Jaime, eu não tenho herdeiros,
E se você se comprometer em manter o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e se mudar para a Inglaterra, você não pode governar a Inglaterra da Escócia. Eu vou nomear você como meu herdeiro e você vai assumir o trono no meu lugar. Como é que é, prima? Eu me mudo para a Inglaterra e mantenho o anglicanismo como religião oficial, que você passa o trono para mim. Justamente. Aí ela passou o trono dela para o primo dela antes dela morrer, o James, ou o Jaime I, beleza? E aí é o início de uma nova dinastia, a dinastia dos Stuarts, beleza? Que não vai ter uma vida tão longa quanto foi a dinastia dos Tudor. Observa esse mapa à direita. O Adelarmo colocou esse mapa. Aí depois que eu vi o mapa, que eu falei assim, pô, o mapa é massa, né? Porque ele coloca lá como que o parlamento inglês era rachado, né? O parlamento inglês ele é igual o nosso é, bicameral, que se chama. Aqui nós temos o Senado e nós temos a Câmara dos Deputados, né? Lá o Senado seria a Câmara dos Lordes, que olha quem que era, o alto clero, a alta nobreza, sacou? Os burgueses mais ricos, que, claro, apoiavam o rei. E você tinha a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Comuns que seria a Câmara dos Deputados no Brasil, sacou? Aí você tem aí a gentry, os yeomen, sacou, meu velho? Os pequenos e médios proprietários, os pequenos burgueses. Então, você observa que até na política, quem apoiava o rei fazia parte da Câmara dos Lordes, que seria o Senado nosso, e quem era contra o rei fazia parte da Câmara dos Comuns, que seria a nossa Câmara dos Deputados. Beleza? E eu achei, aí eu falei com a Adelar, mas Adelar, foi massa que você colocou, o erro não vai cair na nossa conta, que a gente coloca de quem que é a tela, né? Essa tela do professor Ricardo Laube Júnior, né? E ele foi colocou lá voto censitário com S. Eleito por sufrágio censitário com C. Mas vamos lá, continuando que o quadro deu para poder te mostrar como até o parlamento era rachado. Os monarcas, então, dando início à dinastia de Stuart, os monarcas da dinastia Stuart vão entrar em vários confrontos com o parlamento, em vários. Vão ter vários momentos em que ele vai tentar acumular poderes nele. E olha, que a Elizabeth falou, ó, o parlamento é algo que precisa ser muito bem negociado, muita tranquilidade, porque se ele se voltar contra você, a chance de você ter dificuldades e até cair é grande. E outra coisa, Elizabeth tinha uma habilidade política imensa, sacou? Você tem ideia, a mulher nem casar, casou para não ter o rei que mandasse nela ou mandasse na Inglaterra. E ela prova que, enquanto mulher, sem ter rei, sem ser casada, foi a maior soberana que a Inglaterra teve em todos os tempos até aí, cara. E se não for a maior de todos os tempos até os dias de hoje, muitos acham. Então, prova que mulher sozinha pode ser rainha e pode fazer um excelente reinado. Sacou? Sem casar, sem ser filho, ter filho, sem ser subserviente a algum rei que, consequentemente, poderia mandar nela no trono dela. E aí? E aí, começamos o governo do James I, ou o Jaime I. Observa que ele vai governar de 1603 a 1625, e esse camarada, na época, ele percebeu o seguinte, cara, olha o que ele faz. Aproximou-se da Espanha católica e reforçou a orientação católica dentro da igreja anglicana. Velho, a igreja anglicana, eu falei com você que ela é híbrida, né? Ela tem uma doutrina calvinista e hierarquia católica. Mas os católicos ficam num grau secundário. O anglicano fica em primeiro. A doutrina é protestante, né? E na época, quando ele começa a se aproximar da Espanha, catolicíssima, e passa a reforçar o catolicismo dentro da igreja anglicana, os anglicanos tradicionais não vão aceitar isso. Sacou? Vão falar assim, por que você quer aumentar a importância da igreja católica dentro do catolicismo dentro da igreja anglicana? O mais importante é o calvinismo aqui dentro do anglicanismo, não o catolicismo. E é claro, né? Aqueles puritanos, então, meu velho, que já achavam o anglicanismo híbrido, sem ser um calvinismo original, puro, os puritanos, que eram os calvinistas puros, criticaram com força o James I, ou o Jaime I, pelo fato dele se associar a países católicos, cara. Pelo fato dele aumentar a influência católica dentro do governo inglês. E aí, meu velho, ele não foi tão tolerante quanto a Inglaterra, não. Quem te perguntou, puritano? Puritano é tudo calvinista, é tudo burguês, tá? E aí? Racha fora ou morre. Começou a executar os puritanos, velho. E aí é um tiro no pé, né?
Porque, ao mesmo tempo que esse camarada é um opositor seu, se você passa a perseguir ou eliminá-lo, ele leva o dinheiro embora, né? Boa parte desses puritanos são comerciantes. Inclusive, em 1605, a insatisfação era tão grande com relação ao rei, que se aproximava de monarquias católicas e aumentava a influência do catolicismo dentro da própria Inglaterra. Em 1605, grupos radicais católicos pretendiam explodir a Câmara dos Lordes na sessão de abertura do parlamento. Aí você fala assim, caraca, velho, como assim grupos radicais católicos? Ué, eles viam a possibilidade do seguinte, velho, o rei não está se aproximando da Inglaterra, o rei não está se aproximando do catolicismo, mas ainda quem manda não é o protestantismo? E se a gente explodir esse parlamento que é de maioria protestante? Quem sabe o rei não consegue acumular alguma coisa? E o detalhe, tá? A conspiração da pólvora queria simplesmente explodir o parlamento britânico na sessão de abertura, ou seja, ia estar deputado e senador junto na parada. E explodir tudo, sacou? Inclusive, tinha a chance, inclusive, do próprio rei estar lá e matar o rei. Mas encheram de pólvora, meu velho, de barris de pólvora, o subterrâneo do parlamento britânico, mas a revolta acabou sendo denunciada e o Guy Fawkes, né, meu velho, o pessoal sabe qual é que é, do V de Vendetta, foi considerado responsável pela conspiração, foi preso, torturado, acusado de traição e executado. Sacou? Executado. O Guy Fawkes é aquele do V de Vendetta. Esse aqui, ó. Né? Na figura abaixo, vemos à esquerda uma ilustração de Guy Fawkes, inglês católico, morto em 1605. Tá vendo o que é o radicalismo religioso, né? Ah, esse rei aí é um rei que se mantém subserviente ao anglicanismo, está aumentando a influência católica, mas é anglicano. Esses parlamentares aí, a maioria deles são protestantes, puritanos, calvinistas, anglicanos. A nossa religião ficou de fora, a católica não é tão importante como era antes. Vamos matar esse parlamento inteiro e esse rei e vamos começar do zero. Radicalismo religioso, sacou? Inglês católico morto em 1605 após tentar explodir o parlamento inglês na conspiração da pólvora. E um manifestante inglês usando a máscara de Guy Fawkes em 2011, né? Inspirada naquela V de vingança ou V de vendetta, portando um cartaz no qual se lê: o povo não deve temer o seu governo, né? E aí, sobre os textos do século XVII e XXI, que é o da agora, sobre a figura de Guy Fawkes, identifique as verdadeiras e as falsas. Guy Fawkes pertenceu a uma legião de opositores católicos da dinastia dos Stuarts e tentou restabelecer um regime absolutista na Inglaterra ao longo do século XVIII, sim. E você tem ainda, meu velho, enquanto Guy Fawkes foi demonizado como traidor da coroa inglesa desde o século XVII, atualmente as máscaras de Guy Fawkes representam uma contestação ao autoritarismo, à injustiça. Você vê como que o negócio muda, né? Lá ele foi um radical católico que queria matar o governo, explodiu o parlamento, não aceitava outra religião, sacou? E agora é justamente utilizado pelo povo que não aceita um governo que quer impor tudo sobre ele. Após a conspiração da pólvora, né, tá vendo aí, ó? Outras revoltas ocorreram, como a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que nós vamos ver. E aí, velho? E aí, o nosso camarada Jaime morreu, pode crer. Quem vai entrar no poder vai ser o irmão dele, o Carlos I. Show de bola? E o que vai acontecer, meu velho? O Carlos I, desculpa, o filho dele. O Carlos I, que vai estar governando de 1625, ou Charles, vai manter, meu velho, como eu disse aí, uma política autoritária, e esse camarada, meu velho, vai passar a perseguir todos aqueles que são opositores do modelo dele, sacou? Opositores do modelo dele vão passar, meu velho, a terem o seu poder contestado. Não vão poder mais se colocar contra o governo. Manteve a política autoritária, reprimiu tanto politicamente quanto religiosamente aqueles que eram contrários ao seu governo. E na época, cara, esse camarada ele queria ter uma monarquia absolutista, onde o parlamento não mandasse em absolutamente nada, sacou? Esse parlamento começava a ter uma série de medidas. Você lembra que o parlamento inglês, ele tem uma carta, uma constituição que chama Magna Carta, que ela é antiga, ela é desde a época do governo do João Sem Terra, irmão do Ricardo Coração de Leão. E a Carta Magna inglesa, muito antiga, ela falava que o rei não poderia aprovar medidas como criação de impostos sem a aprovação do parlamento. De que o rei não deveria declarar guerra a um país sem a aprovação do parlamento. Então, querendo ou não, a Magna Carta
ela era uma forma que poderia diminuir o absolutismo na Inglaterra, sacou? Aonde, durante o reinado do Henrique VIII, existia a Magna Carta? Existia, mas ele passou por cima dela. E durante o reinado da Elizabeth, existia a Magna Carta? Sim, existia, mas ela também passou por cima dela, sacou? O Jaime respeitou boa parte da Carta Magna e o Carlos I não. O Carlos I queria voltar a ser um monarca absolutista, como lá na época feudal, né? Como logo depois daquela época feudal. E aí, o que ele fez? Qual seria a ideia dele para poder ser um monarca que mandasse e deixasse o parlamento de lado? Restabeleceu antigos tributos feudais, ou seja, isso aí agradaria aos nobres. Então, nobreza, se vocês me apoiarem para eu governar sozinho, sem o parlamento, eu vou deixar vocês cobrarem impostos nas terras para vocês. E, além disso, ele criou o ship money, inicialmente nas áreas portuárias e depois estendeu para todo o reino. O que é o ship money? Inclusive, você vai até achar um caso curioso agora. Nós aqui em Vitória, por exemplo, pagamos para quem mora perto da praia um negócio chamado taxa de marinha. Pode crer? A taxa de marinha, ela existe desde a época colonial. E ela foi inspirada no ship money. O que é isso? Todo o litoral poderia ser atacado por marinhas estrangeiras. Então, as populações que morassem no litoral tinham que pagar um imposto para ter a defesa da marinha inglesa naquela região. Aí, quem iria pagar? Por exemplo, aqui no Brasil, você sabia quem pagaria e quem não pagaria no litoral? Por metro. Ah, como assim? Os caras colocavam um navio e davam um tiro de bala de canhão. Então, onde for o limite que a bala de canhão chega, quer dizer que é o limite das pessoas que precisam de ter proteção da marinha. Então, quem mora entre o mar e o limite máximo do alcance de uma bala de canhão tem que pagar o ship money. Tem que pagar a taxa de marinha. Só que você imagina, na época, por exemplo, do período joanino, pagar uma taxa de marinha, porque tinha um risco da França bombardear o Rio de Janeiro, você entende. Pagar uma taxa de marinha hoje, para ter proteção da marinha contra um ataque estrangeiro, não tem essa ideia, essa possibilidade, sacou? Não existe realmente, né, velho? E aí, cara, e aí o que vai acabar acontecendo? É que primeiro ele foi lá e criou esse imposto, isso já deixou as populações litorâneas que moravam na beirada da praia, principalmente burgueses, fulos com essa parada, mas agradou os nobres. Não, eu posso cobrar imposto, a nobreza fica mais rica. Com o ship money, o rei cobra imposto inicialmente das partes litorâneas e depois o território inteiro, sacou? Aí os caras, pô, mas um navio não vai atingir aqui. Aí o Charles ou o Carlos I vai falar assim, mas se as tropas invadirem, elas podem ir a pé até aí. E quem é que vai defender você aí no interior? É o meu exército. Então, ou a minha marinha ou o meu exército vai te defender. Para você ter a proteção do meu exército ou da minha marinha, você paga imposto. E é claro, isso trouxe um descontentamento generalizado. A não ser, é claro, para a nobreza, que passou a ter mais grana, porque passou a cobrar imposto, aquela nobreza tradicional, aristocrática, né? E o próprio rei, que passou a ficar cada vez mais rico. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode colocar no chat aí ou pode abrir o microfone, beleza? Que dá para eu poder te ouvir e te falar. E além disso, cara, lembra aqueles puritanos que eram contra a monarquia absolutista, eram contra a ideia de um rei anglicano com influência católica? Pois é, o arcebispo Laud, meu velho, foi o camarada de principal influência na época do governo do Carlos I, e ele passou a perseguir e executar os protestantes puritanos e presbiterianos. Puritano é calvinista dentro da Inglaterra. Presbiteriano é calvinista na Escócia, na Irlanda. Então, esses aí que eram calvinistas puros e questionavam o anglicanismo passaram a ser perseguidos. Passaram a ser perseguidos, executados, forçados a se converter para a religião anglicana, eles não faziam isso, então eles passaram a fugir para a América. E, além disso, dissolveu o parlamento. Dissolveu, tipo assim, ó, com o apoio, meu velho, da nobreza, com o apoio da igreja, eu eliminando os opositores, eu não preciso de parlamento. Eu vou ser um monarca absolutista que vou passar por cima da Magna Carta. Vou governar sozinho. E conseguiu fazer isso por um período de 11 anos, velho. 11 anos. E aí tá aí, ó, o nosso camarada Conde Strafford, que foi o camarada que criou lá o Ship Money, e você tem aqui o nosso camarada Arcebispo Laud,
que vai perseguir e eliminar outras religiões que não a anglicana, principalmente os calvinistas, puritanos e presbiterianos. Beleza? Em 1639, olha só, hein? Esse arcebispo Laud, querendo ampliar o anglicanismo, tentou impor o anglicanismo na Escócia. Tentou impor o anglicanismo na Irlanda, sacou? E a maioria das populações da Escócia e da Irlanda são presbiterianas, são calvinistas puras, beleza? E aí? Nem escoceses, nem irlandeses aceitaram mudar de religião por causa do rei, sacou? E aí? E aí, os caras não só não aceitam mudar de religião, como passam, meu velho, a atacar o governo do Charles I ou do Carlos I. Vão se juntar e vão invadir a Inglaterra, sacou? Vão invadir a Inglaterra e falar o seguinte: a religião nossa é a nossa, a de vocês é a de vocês. Não tentem impor. Já nos dominam politicamente, agora querem nos dominar religiosamente, não vamos aceitar. Começou a rolar uma guerra civil dentro da Grã-Bretanha. Irlandeses, escoceses e galeses, escoceses em maioria, contra os ingleses, apoiadores do nosso camarada Carlos I. E aí, na época, cara, o que acontece? Um rei com apoio da nobreza, com regime autoritário, não tinha o parlamento que ele tinha fechado. O parlamento tinha simplesmente os caras mais ricos da Inglaterra, faziam parte do parlamento. Sejam eles burgueses, nobres não tradicionais, sacou? E aí? E aí, como a Escócia, a Irlanda e Gales juntaram tropas e invadiram a Inglaterra e ele estava tomando um sacode, ele foi lá e convocou o parlamento para pedir ajuda. O parlamento que já tinha 11 anos que estava fechado foi convocado. E ele convocou o parlamento e falou assim, ó, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês, nobres e burgueses que não me apoiaram até agora, que vocês me apoiem para manter a unidade da Inglaterra. Que vocês me apoiem com tributos, com dinheiro, com tropas, para a gente poder manter a coroa britânica, para a gente poder manter a Inglaterra sem ser fragmentada, para nós acabarmos com essa guerra civil que está existindo entre nós. E aí, o parlamento vai falar assim, agora você está precisando de ajuda e você vem pedir para nós, né? Tá bom, a gente ajuda vocês. A gente ajuda você, Carlos I. Mais um detalhe. Você vai afastar o Strafford e o Laud. Você vai acabar com os impostos feudais que você restaurou. Você vai acabar com a imposição do anglicanismo. Sacou? E você não pode criar lei e nem aprovar imposto sem o parlamento aprovar. Você não pode fechar mais o parlamento. Você aceita? E aí o Carlos, né, apertado numa guerra e quase perdendo, aceitou. Beleza, então. Mandou o Strafford embora, mandou o Laud embora, acabou com os impostos feudais, acabou com o chip money, falou que o Congresso nunca mais poderia ser fechado e de que o Congresso seria respeitado. Não vou criar nenhuma lei, não vou criar nenhum imposto sem consultar o parlamento. Eu aceito o que vocês do parlamento querem. Fez o acordo, a galera do parlamento mandou dinheiro, mandou tropa, tal e coisa, e o camarada fez o quê, meu velho? Foi lá e conseguiu vencer a guerra, sacou? Aí, como nossa aula está acabando agora, você observa que isso é em 1640, deixa eu ver se tem alguma dúvida, até aqui, ó. Ronde, fiquei um pouco confuso, não sei se entendi direito. Os ingleses achavam ele muito católico, os escoceses achavam ele muito anglicano. Na verdade, os escoceses acham anglicano já tem uma influência católica, sacou, João? Então, tipo assim, escoceses, irlandeses, galeses, são calvinistas puros, cara, sacou? São presbiterianos. Eles são contra o monarca porque o monarca é anglicano. Anglicano tem influência católica. Então, quando você coloca aqui que escoceses, irlandeses, galeses são contra o monarca, porque o monarca quer governar sozinho, o monarca ele é anglicano, ele está aumentando a influência católica dentro do governo e ele quer impor a religião anglicana para todos os povos da Grã-Bretanha. Sacou? E aí, espero que tenha conseguido responder sua dúvida, João. E na próxima aula, a gente começa com a Revolução Puritana. Depois que acontece o fim da guerra, o rei faz o quê? Acabou a guerra, acabou de acabar a guerra. O rei vai lá e fala, não preciso mais do Congresso, não preciso mais do parlamento, e ele vai lá, ó, invade a Câmara dos Comuns, que é onde tinha a maioria dos opositores dele, e fecha o parlamento.
E aí? Pô, velho, você acabou de falar que você não ia fechar o parlamento, que você ia respeitar a gente ajudou você na guerra, você venceu a guerra, e agora você vai lá e a primeira coisa que você faz é prender os opositores dentro do parlamento e fechar o parlamento? Nós não vamos aceitar. E aí, diante dessa traição do monarca que havia se comprometido a respeitar o parlamento, mas ele passa a prender os membros opositores do parlamento e depois fecha o parlamento de novo, esses caras não vão aceitar um segundo fechamento do parlamento. E aí inicia a Revolução Puritana, que é a guerra civil dentro da Inglaterra. Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Show de bola? Valeu? Espero que tenham gostado da aula. Como eu te falei, a Revolução Inglesa é bastante complexo. Você dá uma lidinha na sua apostila, sacou? Vou colocar essa aula gravada para você ver lá de novo. E na aula que vem, nós continuaremos. Beleza, galera? Show de bola. Beijo para vocês. Até semana que vem. E tenham um bom final de semana. Tchau. Ah, parar a gravação.